E se eu te dissesse que existe um exército invisível ao seu redor agora, e você simplesmente não consegue ver? Imagine acordar cercado por um inimigo mortal. Sem saída, sem chance de fuga. Foi exatamente isso que aconteceu com o profeta Eliseu. Ainda era cedo. O sol mal havia nascido quando o servo de Eliseu saiu para fora. E o que ele viu fez seu coração disparar. Um exército inteiro havia cercado a cidade. Cavalos, carros de guerra, soldados armados até os dentes. Era o fim. Desesperado, ele corre de volta e grita: Meu Senhor, que vamos fazer? Mas Eliseu não se moveu, sem pressa, sem medo. Sem desespero. Ele apenas olhou para o servo e disse algo que desafia toda a lógica humana: Não tenha medo, porque há mais conosco do que com eles. Como assim? O servo olhou ao redor novamente. Não havia ninguém além deles dois. Ou será que havia? Naquele momento, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Uma realidade escondida estava prestes a ser revelada. Um exército que não era deste mundo. Mas antes de continuar, você acredita que existem forças espirituais lutando ao nosso redor, neste exato momento? Comenta aqui embaixo. Eu acredito ou tenho dúvidas? Quero saber sua opinião. O servo ainda estava tremendo. Seus olhos só conseguiam enxergar derrota. Só conseguiam ver o fim. Mas então, o profeta Eliseu fez algo simples e ao mesmo tempo poderoso. Ele orou: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. Não foi um grito. Não foi um ritual. Foi uma oração direta. E naquele instante, tudo mudou. Como se um véu fosse arrancado da realidade, os olhos do servo foram abertos. Não para o mundo físico, mas para o espiritual. E o que ele viu era impossível de explicar com palavras humanas. As montanhas ao redor estavam completamente tomadas, não por inimigos, mas por um exército celestial, cavalos de fogo, carruagens flamejantes, guerreiros espirituais posicionados em cada direção. Um poder esmagador, silencioso, mas pronto para agir a qualquer momento. Era o exército de Deus. Não invisível por fraqueza, mas invisível por propósito. Eles sempre estiveram ali. O servo caiu em choque. O medo, que antes dominava seu coração, começou a desaparecer. Porque naquele momento ele entendeu uma verdade que poucos conseguem enxergar. A batalha nunca foi justa, porque Deus já estava à frente. E aquele exército não estava ali por acaso. Eles estavam ali por causa de um homem. Um homem que tinha intimidade com Deus. Um homem chamado Eliseu. O exército inimigo avançava. Eles não viam nada além de uma cidade vulnerável. E um alvo fácil: o profeta Eliseu. Mas o que eles não sabiam é que já estavam cercados, não por homens, mas pelo céu, enquanto os soldados se aproximavam confiantes. Eliseu novamente fez algo inesperado. Ele não pediu fogo do céu. Ele não pediu destruição. Ele fez uma oração ainda mais surpreendente: Senhor, fere este exército com cegueira. E naquele exato momento, algo invisível aconteceu. Os olhos deles estavam abertos, mas não conseguiam ver. Confusão total, desorientação. Eles perderam completamente a noção de onde estavam, de quem estavam enfrentando, de tudo. Era como se estivessem andando, mas completamente perdidos dentro da própria realidade. E então, o mais inacreditável aconteceu. Eliseu saiu ao encontro deles. Sim, sozinho. Sem espada, sem exército visível. Apenas com autoridade. Ele disse: Este não é o caminho, nem esta é a cidade. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês procuram. E eles foram guiados pelo próprio alvo. Sem perceber, aquele exército inteiro foi conduzido diretamente para dentro de Samaria, para o coração do território inimigo. Era o fim deles. Ou pelo menos era o que qualquer ser humano esperaria. Mas Deus tinha outro plano. Agora me diz, você teria coragem de fazer o que Eliseu fez? Comenta
Eu teria ou não teria? Quero ver quem realmente confia. O exército inimigo agora estava dentro de Samaria, cercado, vulnerável, sem saída. E então, seus olhos foram abertos novamente. Eles olharam ao redor e perceberam. Estavam no território inimigo, no meio daqueles que vieram destruir o rei de Israel. Ao ver aquilo, não perdeu tempo. Ele se voltou para o profeta Eliseu e perguntou: Meu pai, devo matá-los? Era a oportunidade perfeita. Uma vitória fácil. Sem batalha. Sem sem risco. Mas a resposta de Eliseu quebrou toda a expectativa humana. Não os mate. O rei ficou em choque. Como assim? Aqueles homens vieram para matar, para destruir, para capturar. E Eliseu continua: Dê a eles comida e água, e deixe que voltem ao seu senhor. Silêncio. Isso não era estratégia de guerra. Isso era algo muito maior. Era misericórdia. Era autoridade em era. Deus mostrando que o verdadeiro poder não está apenas em destruir inimigos, mas em transformá-los. E assim foi feito. O exército que veio para atacar foi alimentado, cuidado e enviado de volta em paz. E o resultado? A Bíblia nos revela algo impressionante. As invasões daquele povo cessaram, sem guerra, sem massacre, sem sangue. Porque quando Deus luta por você, Ele não apenas vence batalhas, Ele muda histórias.